Olá, vocês estão numa série de conversas. Estamos com o Dr. Lightman no estúdio. Olá. Viemos aqui hoje ao estúdio para ter uma conversa especial. Até agora já tivemos várias conversas, onde, na verdade, vimos as ideias centrais que pensamos que qualquer pessoa no mundo pode saber sobre a nova vida que estamos entrando. Na conversa de hoje, gostaríamos de falar de uma forma especial e criar como que um envelope para esse show integral que tivemos nas conversas anteriores, dar como que uma abertura para todo o pacote educacional que preparamos e ter como que um pacote que quem quer que tenha começado a estudar, entra no processo, entende para onde foi, o que está fazendo. Algo que possa resumir. Então, Dr. Lightman, se puder entrar na situação que desenvolvemos e como que se eu não estivesse aqui. E há uma câmera aqui, mas na verdade você fala diante das pessoas que estudam estes materiais e talvez comecemos com um extrato de algum apelo pessoal para a pessoa que quer estudar este material. O que você gostaria de falar? Em primeiro lugar, olá a todos. Estamos numa situação muito interessante. Subitamente, descobrimos-nos num estado especial. A verdade é que a humanidade se perguntou várias vezes para onde nos dirigimos, para onde nos desenvolvemos, o que ocorre depois, o que temos que mudar a fim de melhorar nossa situação. E desta forma, por centenas ou até milhares de anos do nosso desenvolvimento. Sempre tivemos perguntas sobre como desenvolver-nos, para onde, o que está ocorrendo, o que, na verdade, a natureza do homem exige. Para onde está se dirigindo? Achamos formas e sempre tivemos como que um anseio, certa direção. A situação atual é especial. Depois de centenas de anos de desenvolvimento do homem, atingimos um estágio em que esta força que nos envolve, que chamamos de egoísta, para viver melhor, trabalhar melhor, entender, ser feliz, ser rico, ter conhecimento, fama, etc. Subitamente, esta força desapareceu de nós e nos sentimos como que num certo cansaço, como que uma depressão geral e um tipo geral de desespero, degradando a Terra dos seus recursos naturais e não queremos nos desenvolver mais, como se estivéssemos na direção oposta a tudo que tivemos na história, não queríamos mais o futuro. Porém, isso está vindo em direção a nós e não é desejável também, não sabemos o que fazer com isso. E aqui, quando investigamos a natureza, descobrimos que, no final, estamos em algo chamado crise geral, global. Geral porque tem a ver com qualquer coisa que a pessoa se ocupa na Terra. Ou seja, realmente é uma crise global que não especificamente tem a ver com um país ou pessoa específica, sociedade, ou certa transição de uma fase para outra. Uma estrutura social, ou certa tendência, atitude, cultura, educação, ciência, a estrutura social, a família, mas tem a ver com tudo. No total, a pessoa compreende todas as suas forças, capacidades, possibilidades que tem na face desta terra e começa a perguntar, a questionar sobre a eternidade.
E não só filósofos e pensadores, mas pessoas que perguntam o que está ocorrendo. Como se tivéssemos várias forças, chegamos a um estado onde, através do empurrão ou aperto de um botão, podemos destruir a vida na Terra. Podemos ir para o espaço, podemos ir na profundidade do oceano, mas junto com isso, alcançamos um estado muito especial, onde a natureza, o clima, tudo o que ocorre à nossa volta nos controla impiedosamente. E como se tivéssemos perdido nossa direção. Não que a direção anterior fosse boa. Era, mas pelo menos nos fazia desenvolver. E digamos que não nos desenvolvemos, que paremos como somos. Não podemos permanecer assim também. Vemos que, como se perdêssemos o que tínhamos em nossa mão, a indústria que desenvolvemos nos últimos centenas de anos, nos últimos séculos, subitamente para. A ciência está numa crise, chega a um certo fim, num fim. A cultura e a vida social alcançaram um estado onde não é nem prazeroso falar do tipo de valores que somos dirigidos, que preenchem as nossas telas da TV, a internet, os valores que temos lá, o tipo, o nível disso tudo, que tipo de satisfação recebemos como resultado, a mídia que engloba o mundo, ou seja, na tecnologia alcançamos um estado onde realmente somos capazes de tudo, mas o conteúdo que preenche nossas vidas está diminuindo cada vez mais e se tornando inferior, baixo, e não se adapta de forma alguma à nossa capacidade de usar essas ferramentas. Alcançamos uma grande crise na família. As pessoas, por um lado, se sentem sozinhas, estão como que cegas. Estão na mesma sala, mas não se tocam, não se deparam uma com a outra. Vão de um canto a outro, na mesma sala, sem se encontrar, sem a capacidade de conhecer uma outra, a capacidade de se conectar da forma boa e confortável para todas. Não podemos criar famílias, não queremos ter filhos, também não temos certeza que a vida continuará, porque nossa natureza, nosso ego, o mal coletivo nos controla. E quem sabe para onde vai nos levar? A vida na família também, aqui e lá. Nós temos, na metade da população, mais ou menos, uma boa vida familiar, ou seja, dar nascimento à próxima geração, educando-a. Tem a capacidade, mas ao mesmo tempo não estão satisfeitos com o que tem. Estamos numa crise interna, num grande desespero. A depressão é a doença número 1 do mundo, a causa para o resto das doenças. E temos um medo constante do que vai ocorrer, do que está ocorrendo. Pode ser como golpes na natureza ou do ego humano, em que o ser humano não tem qualquer controle sobre si. Isso está claro para nós. E milhares de cientistas no mundo
descobrem essas tendências. E há várias pesquisas sobre isso, que são aceitas em quase todo mundo. É aceitado por quase todos. A definição dessa situação, que é bem esclarecida e clara a todos pelos políticos, que estudam política, sociólogos, antropólogos, educadores, mas junto com isso, estamos desesperados, sem conseguir se adaptar à solução, à situação, não à solução. Há uma doença geral. E o que a humanidade, como que tem uma doença, e tem vários fenômenos, como num corpo humano, digamos que está funcionando de forma totalmente incorreta, e é possível dizer que não há um único teste que tenha um bom resultado, e toda a estrutura no sistema não funciona corretamente. Não está em harmonia. Não está em equilíbrio com todos os subsistemas. Mas, além do diagnóstico, que podemos determinar, que é o ego do homem, a mente do homem, sua inveja, sua honra, que na verdade nos controla, além de definir a razão para a situação que alcançamos, não podemos fazer nada sobre isso. É realmente como uma criatura que está prestes a destruir-se, toda a civilização, e não consegue impedir e conhecer com antecedência o que está ocorrendo. De qualquer forma, está diante deste fim. E o principal, que não é revelado, será revelado posteriormente, que é este grande golpe do desemprego que vem como uma crise econômica, onde realmente a forma como construímos a sociedade, nós a construímos a fim de constantemente fazer mais coisas, fabricar coisas e preencher os outros o máximo possível. E, na verdade, aqui também usamos para o pior, porque criamos coisas só para as pessoas usarem e para sair da ordem o mais rápido possível, comprar coisas novas de modo que a fabricação seja mais rica por conta disso. E agora que alcançamos a crise geral e não há mais exigência desta sociedade, que pensávamos que seria uma sociedade de consumo, uma sociedade que consome cada vez mais, quando a sociedade deixa de consumir coisas, então tudo se quebra e está em degradação. As fábricas estão falindo, incluindo companhias financeiras, bancos, companhias de investimento, etc. E, de acordo com o diagnóstico dos especialistas, pelo menos 10% da população do mundo vai trabalhar a fim de fornecer-nos coisas necessárias para a nossa existência e não haverá mais necessidade do resto das pessoas. Nenhuma necessidade significa que não haverá necessidade do seu trabalho. E é assim que subitamente sentimos que muitas pessoas, milhões, centenas de milhões, como que estão sendo liberadas.
despedidas. E aqui é um método que diz que estes milhões que saem do mercado de trabalho, saem da indústria, dos escritórios e se tornam livres do trabalho, elas devem se ocupar no novo tipo de trabalho. Elas devem trazer equilíbrio à natureza, devem nos tornar equilibrados com a natureza, haver mudança social, humana. E nós temos, então, que nos ocupar em construir o novo ser humano para a nova era, em direção à qual nos dirigimos. Como se todo problema no estado atual, todo problema que descobrimos é o nosso ego. Então, provavelmente, mudando, melhorando, nos elevaremos ao próximo nível. Porque é assim que a humanidade sempre se desenvolve, na verdade, e alcança um novo estado, e parece bom e belo, iluminado, conveniente, avançado, que nos dá um novo tipo de vida. É assim que sempre foi, em qualquer transição de certo tipo de estrutura social para uma nova. E quando? Agora que alcançamos essa nova estrutura social e vivemos por certo tempo, descobrimos que não é tão bom, porém todo o conhecimento cresce, os estados negativos que sentimos, etc. E mesmo que nos desenvolvamos até onde alcançamos um estado onde esses discernimentos negativos se acumulam e alcançam um estado onde já não podemos suportar. Então, por falta de qualquer opção, ou temos uma revolução, ou uma guerra, ou alcançamos um certo entendimento, e assim fazemos uma grande mudança, e o ponto de mudança, nós mudamos e chegamos a novos valores, uma nova filosofia de vida. É assim que nos desenvolvemos na nova fase. Provavelmente, essa seja a mesma coisa que está diante de nós agora, que chegamos à negação do estado anterior e vemos que no estado anterior todo o problema era nosso ego, destruindo toda a nossa ordem na vida. Que não há como continuarmos com a vida anterior e provavelmente nossa natureza exige mudanças agora. E isso que é de especial na nossa situação agora. No novo estado, porque jamais mudamos a natureza do homem. Nós só atravessamos uma nova fase, um novo grau de desenvolvimento, como um carro com um motor. Mudança de marcha de segunda para terceira ou de terceira para quinta, digamos. E quando alcançamos a quinta marcha e estamos nela e ficamos até o fim, alcançamos um estágio onde para de funcionar e já não podemos avançar com o motor anterior. Já não pode fazer mais o trabalho. Então temos que mudar a direção, o valor, a meta, o combustível, etc. Isso, na verdade, é o que há de único em nossa situação, na nova fase.
em direção ao que nos dirigimos. E a fim de mudar a natureza humana, mudar esse motor egoísta que nos empurra para mais e mais a desenvolver e consumir, descobrir, já não está funcionando, já nos empurra para algo novo. Então, temos que mudar a força da natureza. E na natureza, duas forças. A recepção, a força de recepção, nosso ego, e a força de doação, que dá. Essas duas forças, na verdade, criam a vida. E na sua combinação, à medida que a sua combinação está em harmonia, na conexão correta, equilíbrio entre si, assim nos achamos num tipo mais tranquilo de vida, mais avançado, mais correto. E agora alcançamos um estado onde a força da recepção do nosso ego para de funcionar. Portanto, desespero, indiferença em relação a tudo, o resultado do qual sentimos, todas as correntes da vida. E aqui também se origina de todas as pesquisas, análises feitas por cientistas, pessoas que pesquisam. O que se torna mais impressionante é que a solução é mudar o combustível e também que o motor mude para a doação, para que seja a força que empurra, que avança, e a força da recepção será secundária. Que se a sociedade humana tenha se desenvolvido meramente no desejo de receber, por desejo de doar, a fim de receber, pelo qual abrimos educação, cultura, comércio, indústria, de acordo com a regra de vá e forneça a todos para que ele me dê e eu dê para ele, e ambos nos beneficiemos, e a força é para recebermos mais, agora vemos que perceberemos que nos dirigimos para uma nova direção. Uma nova tendência onde a força de doação não será como meio, mas assim a coisa mais preciosa. E a força de recepção como um meio para ser para receber a fim de doar. Ou doar para doar. Ou seja, ao invés de ser receber para receber, ou doar para receber, vamos alcançar uma nova tendência, um novo tipo de atitude para nós, de doar para doar e receber para doar. No final das duas forças existindo na natureza, por essas duas forças, mudamos a forças principais e secundárias, as transformamos, mudamos, porém, correspondentemente, temos que criar um novo motor que vai trabalhar de acordo com essa força. E o motor é a sociedade humana, que teremos que cuidar da mudança do indivíduo, ou seja, em cada pessoa, e no final, a sociedade em geral. Não que teremos que mudar a indústria, a ciência, mas teremos que mudar o homem em si, as relações entre nós. E daí tudo vai se encaixar. E para mudar o homem, precisamos lidar, em primeiro lugar, um novo tipo de educação. Um novo entendimento, um conhecimento de quem somos, o que somos, como nos desenvolvemos nas centenas de milhares de anos prévios ao nosso estado.
e como devemos continuar nos desenvolvendo. Como a mudança é feita, que tipo de mudança devemos fazer, como vai vir, em que tipo, de que forma gradual, em particular, e para todos. E como, na sua pequena área, no nível político e globalmente, em toda a Terra, além do conhecimento, onde nos baseamos, trabalhamos com vários cientistas, investigadores, cientistas naturais e os que investigam a natureza do homem. Além de tudo isso, temos que também desenvolver a parte educacional. Como nós mudamos? Como mudamos? Como nós alcançamos um estado onde a força de doação nos governará e não a força de recepção. A força de doação nos fará avançar e não a força de recepção. Como fazemos essas mudanças numa pessoa e na sociedade? Por quais meios? Por qual ordem? Em crianças, homens e mulheres, em cada sociedade, de acordo com a sua mentalidade, religião, tradição, etc. Diante de nós há muito trabalho. E não é em vão que milhares de pessoas estão deixando o trabalho inútil, comum, e que agora descobrimos no trabalho duro, nesta nova mudança da sociedade humana, não que deixaremos que os 10% cuidará de tudo que precisamos, como se houvesse tal estrutura na natureza, diferentes, como se tivesse uma parte que trabalhasse e uma parte que, como se multiplicasse. Construtores que prepara comida para todos, etc. Não. Provavelmente, vamos dividir todo o trabalho necessário, tudo que precisamos para existir de forma racional entre todos. E todos nós vamos trabalhar 1 ou 2 horas por dia, não todos os dias, e o resto do tempo livre do trabalho essencial que é necessário para sustentar a sociedade humana de forma boa e racional, onde todos receberão o que precisam, de forma respeitosa para o seu corpo e para a existência geral. O resto do tempo, teremos que nos ocupar em aprender, ensinar-nos, e assim alcançaremos uma nova educação, nova cultura, novo tipo de mídia, que será preenchida com novo conteúdo, o áudio, o vídeo, música, filmes, TV, livros, jornais, todos serão preenchidos com materiais que ajudarão a mudar o homem e a sociedade. Porque isso, na verdade, o que ocorre aqui, está diante de nós, é como uma obrigação nossa atual. E é importante mudar o homem. Para isso, nós decidimos, começamos a juntar uma série de livros e outras formas de mídia, virtuais, clipes, filmes, diferentes coisas para crianças, adultos,
a fim de aproximar a pessoa da mudança que ela terá que atravessar. Por enquanto, achamos que este processo, que todos nós teremos que atravessar, vai incluir várias fases, partes. A primeira parte é que, pelos cientistas, nós explicamos às pessoas o estado em que estamos, e embora cada um de nós sinta particularmente, pessoalmente, que as coisas realmente não estão boas, não sabemos o que está ocorrendo na mídia, e o estado geral em que estamos, mas ainda não recebemos a imagem geral, a direção geral, que começou há muito tempo atrás. Desde os tempos do Clube de Roma, que já foi há 60 anos atrás, começaram a falar sobre o fim do desenvolvimento da sociedade de consumo. E antes disso, outro cientista já falava disso, Vernadsky, alguma coisa assim que ele falou, que nos anos 20 do século passado, e cada vez mais cientistas, todos eles, cada um da sua perspectiva, nos diz, no final, sobre a crise geral que estamos. Em primeiro lugar, temos que dar a essas pessoas que vieram estudar conosco, temos que permitir-lhes mudar a sociedade, alcançar uma nova vida boa e perfeita. Em primeiro lugar, temos que explicar a eles a imagem geral do que vemos na ciência, do que vemos na pesquisa, que todos nós, que toda a humanidade busca e entende como resultado. Essa é a primeira parte. A segunda parte é que nossa conexão entre nós, que fala sobre o conhecimento geral, que consiste das conversas que eu dei a vocês e estou dando agora, que fala em geral sobre a natureza humana, a natureza da sociedade, a direção geral das coisas, e por que nós alcançamos este ponto especial no nosso desenvolvimento. E este ponto faz parte do plano da natureza, a partir do qual há um bom nascimento para uma nova vida, e não ver a crise como que um problema. Pelo contrário, um novo desenvolvimento do homem na sociedade. A parte que vem depois, onde essas duas partes se ocupam da parte geral, da parte do conhecimento. A terceira parte se ocupa na prática e na mudança do homem para uma nova vida. Como mudar este motor que trabalha no ego para um combustível diferente que vem até nós, por isso chegamos a uma parada onde não podemos mais trabalhar nele como se estivéssemos parando num posto de gasolina e que o desejo de receber, a satisfação do desejo de receber é o motor e a satisfação é o prazer que a pessoa recebe. Ao invés disso, vem um motor de prazer a partir da doação. E o motor
não influência, independente de como aceleramos. Portanto, temos que mudar o motor em que essa própria sociedade humana, cada pessoa e a sociedade em geral, todos verão a importância, o grande valor do que temos como resultado de desenvolver a doação e influenciar um ao outro, doar a outros, conectar um com o outro, ou seja, a direção oposta para o que tivemos no desenvolvimento anterior, onde realmente a transição é uma transição completa na atitude do homem, sua atitude para consigo, em relação a outros, que não é simples, é impossível passar por ela, porque no final a meta é para que a pessoa esteja conectada a todos, como agora. Vemos que o sistema global integral é revelado para nós, onde todos nós estamos interconectados. Portanto, também a parte do conhecimento que fala muito sobre isso. Mas agora, na terceira parte, vamos falar muito sobre como alcançamos isso. Como aproximamos a pessoa de outros para que ela seja como que parte da sociedade, se sinta devotada à sociedade, que a sociedade, na verdade, seja uma casa da qual ela faz parte e ela como que desaparece nela, onde toda a sua personalidade desaparece e ela sente a sociedade como a si mesma, como realmente a si mesma. Esta parte é a parte prática, que obviamente implementamos com explicações adicionais nos grupos, atividades sociais, como se a primeira e a segunda partes fosse algo que você podia estudar pessoalmente, individualmente, por si mesmo. A terceira parte deve ocorrer em grupos especiais, sob a supervisão de pessoas, de peritos, que sabem como ativar os grupos. Você pode passar virtualmente pela internet, preferencialmente para se organizar fisicamente em clubes, em centros de juventude, em diferentes locais, onde também há a presença de educador que é qualificado a fazer. Ser educador. E assim a pessoa começa a passar pela primeira mudança interna, em se tornar uma parte integral de um novo motor, em vez do motor antigo que temos que mudar. Onde todo o combustível é a força de doação e o motor que funciona. Ou seja, toda a sociedade humana, na forma correta de conexão e doação recíproca, vai funcionar de acordo com a força de doação. Obviamente, nós também temos que mostrar aqui e explicar que tipo de dimensão alcançamos correspondentemente com as realizações, a nova vida, do particular geral e da forma coletiva. Que tipo de sentidos novos descobrimos através de cada um de nós adquirindo uma sensação integral. Toda a humanidade se torna um investimento de cada um.
a herança de cada um, o estado de cada um. Quão mais integrada a pessoa se torna, ilimitada, ou seja, ultrapassando o ego, a emoção, recebe um valor eterno, pleno. Essas coisas nos parecem, talvez hoje, um pouco irrealista, porque ainda estamos na forma egoísta da percepção da realidade, limitada, e nos vasos de cada pessoa. Porém, se cada um se conecta com outros, então já temos investigações, provas de cientistas e de psicólogos, sociólogos, políticos, que a pessoa está prestes a adquirir uma nova percepção da realidade. E eu chamo de salto quântico, algo assim, que vai além da substância da nossa própria natureza, onde todos os fenômenos que descobrimos na física quântica, na astronomia, nos que realmente se ocupam com a profundidade da matéria, eles descobrem que há como que um limite lá, que não podemos quebrar. Mas, além disso, há algo, uma nova realidade, um novo tipo de vida. Portanto, além disso, desta barreira, deste limite, não podemos avançar. Não podemos avançar com novos sentidos. E não partimos com nada do passado. E toda a indústria, toda a existência, vida na família, social, tudo permanece. Nós só estendemos nossos vasos ilimitadamente. Além dos limites individuais de cada um. E de forma ilimitada, porque a pessoa, através de si, através da sociedade coletiva, ela se torna um vaso ilimitado de receber, que pode e a pessoa tem uma capacidade limitada. E agora a terceira parte, atividades. Nessas atividades, nós temos uma parte psicológica das coisas que nos ensina a pessoa como se conectar com a sociedade, etc. E, obviamente, há muito material que explica, muitos materiais que explicam isso de forma prática, num processo prático, muita informação, material, etc. E uma parte adicional, digamos, esta é a quarta parte, que explica a pessoa como, depois que ela tem certo desejo de se conectar com a vida social e se conectar com todos, como ela desenvolve seus vasos internos, pessoais, a fim de dar esse salto quântico na sua consciência, na sua impressão, percepção, nesse novo reino que descobre além dos limites do mundo egoísta, que é o seu trabalho interno, em direção ao ambiente, em direção a esta força geral que reside na natureza, que governa tudo, organiza, planeja tudo, e do início da criação, do início do nosso universo e até o fim dele,
controla, governa todos nós. E antes e depois o universo, nesta área, no reino das forças de doação do nosso universo, é totalmente baseado na força da recepção. Portanto, quando nos desenvolvemos, através da sociedade, do tipo correto de conexão com todos, quando desenvolvemos nossa força pessoal de doação, como que quebrássemos os limites do nosso mundo. Além deste ponto do Big Bang, de onde o universo começa a se desenvolver, e entramos na profundidade da matéria, que também o desejo de receber da pessoa e o desejo de doar está sob o nosso controle. E daí realmente seremos capazes de ser plenos, perfeitos, eternos, como a natureza. Como está essa natureza plena. Portanto, temos que ver que este ponto que começamos a mudar, este ponto especial, temos que estar felizes que alcançamos este estado especial, que não precisávamos buscar, perseguir, buscar uma meta temporária, mas agora realmente estamos diante do reino infinito, eterno, que está diante de nós. É por isso que eu desejo que todos atravessem tanto a parte de ensinamento e a parte educacional, que faz parte da mudança, com êxito, e tudo depende de nós sendo corretamente organizarmos-nos juntos como toda a humanidade, subpartes suas, e na atitude boa em relação ao outro, vamos começar a avançar, sentir este belo estado que está diante de nós. E de um dia para outro, tenho certeza que vamos sentir como a nossa vida, quão especial é a nossa vida. E que maravilhosas mudanças alcançamos, e tudo depende de nós, da velocidade, dos estágios, quão fácil e prazeroso vamos atravessar essa mudança e nasceremos, além do que nascemos, num novo mundo. Eu creio que essas coisas estão ok. É uma introdução compreensível, mas não só para o seu livro, mas para as outras coisas também, que vamos acrescentar. Ok. Então, isso aqui é como uma introdução geral. Outra pergunta. Você sente que no início disso tudo, antes dessa introdução, que dá tanto uma compreensão, uma imagem, podemos acrescentar e sentir em que local está, porque às vezes eu coloco uma sentença, talvez para tornar mais simples. Em resumo, não salve nada. Ok, essa pessoa que percebe a sentença aqui e ali, vamos imaginar. E além dessa introdução, que é profunda e inteligível, imagine. Bom, a pergunta, talvez além disso você queira
dar um apelo pessoal para a pessoa que vai descrever para si, que criamos tudo para si. Realmente descrever esse tipo de pessoa, que não tem um pensamento tão elevado como essa introdução, que é compreensível. Sim, é compreensível, estou dizendo, mas a pergunta é, você sente algo curto para ela, que seja apontado para o leitor, algo pessoal. Se você sentir, tudo bem, se não, não. Portanto, também, digamos, na restrição, ou seja, todos nós entendemos que estamos numa nova era. Não fale para mim, mas realmente para as pessoas diante de você. Nós todos entendemos que estamos numa nova era, nos limites, numa transição, onde não entendemos o que está ocorrendo aqui, mas está claro para todos nós, tanto de acordo com a investigação científica, mas também com a sensação pessoal da pessoa, que as vidas anteriores nossas, na verdade, de acordo com a estrutura, ou as definições e valores, estão chegando ao fim. E estão como que numa transição aguda, incompreensão em tudo que ocorre com a pessoa. Talvez seu ambiente também. E aqui alcançamos um curso especial que você mereceu isso, mereceu participar, que vai te ensinar o que está diante de nós. Ou seja, diante do que estamos, como podemos superar toda esta crise que vem diante da humanidade agora. E como nós não podemos ver como uma crise, mas como um novo ponto, o ponto de uma nova vida. É como uma pessoa que se desconecta de casa e cria uma nova casa para si, uma nova vida. Obviamente tem certo temor, certa falta de confiança, mas há regras de acordo com as quais pode continuar seu caminho para alcançar um desenvolvimento bom e belo. Este curso tem a intenção para facilitar essa transição geral que está diante de nós, tornar a vida mais fácil, mais clara, mais amigável, onde durante este curso você vai aprender como viver numa nova era, que agora descobrimos que a humanidade está entrando numa nova condição. Na natureza, na sociedade humana, na família, em cada um de nós, em círculos mais amplos que a natureza, para um círculo mais interno, que é a sociedade, o país, e a família, e eu também, como agora eu tenho que organizar a minha vida. E tenho que ver a ordem boa que deve me trazer para uma boa vida melhor do que tinha antes. E estou muito feliz que vocês vieram para este curso, vamos trabalhar juntos. Aqui vocês terão todo o apoio de todo o nosso pessoal, e juntos vamos atravessar este processo, juntos vamos trabalhar nas mudanças, senti-las, compreendê-las, aqui também, no nosso grupo, na sociedade, durante os ensinamentos, também em casa, e também quando vocês se encontrarem com seus parentes e os que estão mais distantes. Eu realmente estou feliz que, a partir deste ponto, nós estamos prestes a conhecer uma nova vida, bela, feliz.
E vamos começar a conhecer um ao outro desta forma, nós mesmos dessa forma, e construir uma nova sociedade dentro do grupo que está aqui, diante de nós. Algo assim. Excelente. Última coisa, ser muito otimista, de forma bela, tudo está subindo. Que deste ponto em diante não há mais problemas. Você veio para cá, esqueça de tudo, você está à nossa disposição. Tudo está à minha disposição. Desculpe, tudo está em mim. Eu sou o administrador, o pai, o educador, tudo. Você tem um problema? Vem para mim. Para liberá-los de todas as pressões, liberá-los de tudo. Este é o principal, não se preocupem. Você tem que comer, nada está faltando em casa, tudo está claro, tudo está certo. Vocês verão que a partir deste ponto, verão que nada está faltando. Você adquire um mundo totalmente novo. Ok? Ok, última coisa que talvez valha a pena fazer, que digamos que a pessoa atravessou toda essa educação e alcança o ponto final. O ponto final você tem que lhe dar um fim. O fim é que depois desta parte, não para mim, não estou aqui, fale para eles. Eles chegaram ao fim, passaram por todas as fases. Ok, então, caros amigos, é melhor dizer caros amigos, nós terminamos a primeira parte do nosso curso. Obviamente, vocês sentiram nele diferentes mudanças, estados. Vocês ampliaram a sua percepção de tudo, do mundo, da natureza, da sociedade humana e de vocês. Estudaram sobre família, vida, tudo que está ocorrendo conosco na sociedade humana em geral. Nós temos muitas fontes para acrescentar. E deste ponto em diante, teremos que acrescentar esta parte, a próxima parte, que fala do desenvolvimento da humanidade em si. Então, o que temos que fazer? Em nos desenvolvermos, mudando a nós mesmos nesta nova fase. Esta parte, em primeiro lugar, te dá o entendimento geral da natureza humana, do homem, do livre-arbítrio, etc. Para vocês entender melhor o que está ocorrendo dentro da pessoa e de dentro da pessoa como ela vê o mundo. Muito obrigado, Dr. Michael Lightman, obrigado. E obrigado por estarem conosco. Melhor, tchau, tchau.